Olá! Neste vídeo vou falar um pouco sobre BI, ou Business Intelligence. Traduzindo, seria inteligência de negócios. E alguns gostam de falar inteligência empresarial ou inteligência de mercado. Nos dias atuais, estamos vivendo uma explosão de dados oriundos das mais diversas fontes. Com a evolução tecnológica, as casas podem gerar dados, carros, sensores de temperatura, presença, câmeras de monitoramento, quando navegamos na internet, comprando ou procurando por algum assunto de nosso interesse, explorando e postando nas redes sociais, utilizando os nossos smartphones, ou seja, estamos o tempo todo gerando dados e muitas coisas ao nosso redor também geram dados. Assim, estamos deixando um rastro que pode dizer muito sobre nós e nossos interesses. Será que isso é importante para as empresas? Com certeza, porque conhecendo uma pessoa, podemos oferecer o produto ou o serviço ideal para ela, que não necessariamente é o mesmo produto ou serviço que vamos oferecer para outra pessoa com outro perfil. Isso acontece muito quando estamos fazendo pesquisa na internet. Exemplo, pesquisamos sobre computador e quando continuamos a navegar, ficam aparecendo anúncios sobre computadores, que foi o termo que nós pesquisamos. Com a evolução dos meios tecnológicos, vem sendo possível armazenar todos esses dados que a vida digital vem incluindo em nosso cotidiano. E se pararmos para pensar, chegamos à conclusão que estamos falando de muitos, mas muitos dados. E como concatenar tudo isso com os dados que já existem em nossas empresas e conseguir extrair informações úteis? Nos dias atuais, grandes empresas vêm investindo muito em análise de dados, oriundos das mais diversas fontes, e conseguindo extrair informações muito valiosas. Por outro lado, se você possui uma empresa aí com mais de 10 anos e seus dados estão simplesmente arquivados, não auxiliam a tomada de decisão, talvez você está perdendo uma oportunidade de conhecer melhor o seu negócio e tomar decisões com base em evidências. Normalmente, esse tipo de decisão ela é mais assertiva do que o feeling. Então, esse é o contexto em que vamos falar sobre BI. E o que é BI? BI nada mais é do que um processo, cujo objetivo é auxiliar a tomada de decisão. E como isso acontece? Bom, o processo de BI envolve técnicas e métodos para coletar, organizar, analisar, visualizar, compartilhar e monitorar dados. E como isso é feito? Isso é feito utilizando dados passados, ou seja, fatos que já ocorreram. E qual é o objetivo? O objetivo é dar suporte à tomada de decisão, identificando insights e planejando o futuro. Tecnicamente falando, temos as fontes de dados, que podem ser internas ou externas, exemplo, dados oriundos de casa inteligente, os sistemas de informações internos das nossas empresas, como os ERPs, CRMs, planilhas, dados de navegação e etc. Em seguida, essas fontes de dados passam pelo processo de ETL, que é a extração, a transformação e a carga dos dados. Neste processo de ETL, os dados são relacionados para que seja possível, por exemplo, relacionar os dados da Camila que estão no ERP e no CRM com os dados da Camila que foram oriundos da navegação e da casa inteligente da Camila. Desse processo são gerados o Data Warehouse e os Data Mart. Ambos são armazém de dados com modelagem multidimensional. E a diferença é que o Data Mart é específico. Isso quer dizer que contém uma fatia dos dados. Exemplo,
somente dados do financeiro ou somente dados do RH, e o Data Warehouse mais geral. A importância desses armazéns de dados para o BI é que eles facilitam a consulta, haja vista que os dados já existem e não precisamos nos preocupar com inserção, atualização e deleção de dados. Por fim, explorando o Data Warehouse, montamos a visualização, focados em insights obtidos através da análise de dados e principalmente em indicadores, definidos previamente em reuniões de planejamento estratégico. Quando falamos em indicadores, é importante defini-los sempre baseados no propósito, valores e missão da empresa. E quais são as vantagens de utilizar o BI? Bom, eu separei somente duas aqui, mas as vantagens são muitas. E a primeira que eu coloquei aqui foi tomar decisões baseadas em evidências. Isso pode ajudar a reduzir riscos, pois como as decisões são baseadas em evidências, então há uma maior probabilidade dessa decisão ser assertiva. Também permite atuar de forma estratégica, dado que cada ação terá sido tomada com base em uma razão. Também evidencia a vantagem competitiva, pois através de uma ferramenta de BI é possível ter acesso a dados de concorrentes, por exemplo, preço de venda, e isso auxiliar a rever a nossa política de preço. Para vocês, futuros administradores, vou deixar a seguinte reflexão: o que é a gestão sem dados? Fica essa reflexão aí para vocês. E quem quiser aprofundar aí nos conhecimentos sobre BI, eu deixei aí essas duas indicações, que é o site da Data Science Academy, que disponibiliza alguns cursos nessa área de ciência de dados, e também o site da Microsoft, que tem aí um tutorial sobre o Power BI. Também é importante estudar alguns termos relacionados a essa área de Business Intelligence, como Big Data, Data Warehouse, Data Marts, Data Mine, Text Mine e Web Mine. E para finalizar, eu gostaria de mostrar a vocês alguns exemplos. Vamos lá? Bom, não sei se vocês lembram, mas na quinzena passada nós utilizamos o MarketUp, que é um sistema de informação, né, um ERP. E aqui, não sei se vocês observaram, mas logo quando nós abrimos, ele já apresenta para nós um dashboard com alguns indicadores. É claro que esses indicadores já estão pré-definidos na ferramenta, mas já é um exemplo simples de um dashboard, ou seja, de um BI focado nos dados do ERP. Né? Nós temos uma única fonte de dados. E além desse dashboard da página inicial, nós temos aqui o dashboard gerencial, que também traz para nós algumas outras informações, também com indicadores já pré-definidos. Também queria mostrar para vocês a plataforma Nilo Peçanha, que disponibiliza dados da Rede Federal de Educação. E aqui, utilizando os filtros, né, nós temos várias possibilidades aqui de várias informações diferentes, matrículas por professores, titulação docente, e à medida que eu vou usando os filtros, ele vai automaticamente filtrando aqui também no gráfico. Neste caso, eu já deixei alguns filtros configurados, porque a plataforma é um pouco lenta, mas aqui eu vou selecionar o nosso campus, por exemplo, para a gente ver como que fica essa questão da titulação. Então, marquei aqui o campus Venda Nova do Imigrante e ele trouxe aqui para nós, ó. 3% tem graduação, 5% especialização, 44% são mestres e 47% são doutores. O interessante dessa plataforma Nilo Peçanha é que ela utiliza o Tableau, que junto com o Power BI é uma das ferramentas mais utilizadas para Self-Service BI. E aí gostaria também, já que está em evidência aí essa questão da Covid-19, mostrar esse painel da Google, que é também um BI focado no mapa, onde quando nós clicamos nós conseguimos ter a informação do estado. E aqui embaixo ele filtra algumas notícias referente ao estado selecionado.
O último exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês e que está mais próximo aí a nós é o boletim Covid do Espírito Santo, que é um dashboard criado no Power BI. Então, quando nós interagimos aqui com o painel e selecionamos algum dado, automaticamente as outras informações são todas filtradas. Essa é a ideia aí da questão visual do BI. Ah, Camila, e por que isso é importante? Bom, pessoal, daqui a gente pode, não somos da área da saúde, né? Mas daqui a gente pode já conseguir, por exemplo, verificar a cidade que está tendo um maior índice de contágio e daí talvez direcionar mais vacinas para esse local. Enfim, os insights, eles são os mais diversos. O interessante é a gente conhecer o problema para que a gente consiga ter esses insights. Aí eu vou só mostrar para vocês aqui embaixo que é um dashboard criado da Microsoft Power BI. Bom, pessoal, então eu finalizo essa aula por aqui. Eu quis mesmo dar uma introdução geral sobre BI. Lembrando que para vocês administradores é uma área muito interessante que pode aí abrir várias portas no mercado, então vale aprofundar um pouco mais nos estudos e se aperfeiçoar, tá ok? Então até mais, um abraço.